Depois chego em casa e vou editar o vídeo, a pastora vai dormir. E aí quando é lá pelas 11, às vezes termina, porque depois de editar ele fica um tempão pensando e processando o vídeo. Aí depois de processar fica mais um tempão para ir para o YouTube. Mas se Deus quiser, se tudo der certo, a mensagem vai ficar gravada para alcançar mais alguém. Mas a mensagem gravada nunca é a mesma coisa. Aqui no culto a gente tem o contato com as pessoas, a gente tem as orações, o louvor, e depois Deus vai trabalhando, vai preparando, e aí vem a palavra. Tudo se completa. E às vezes a gente está passando por uma fase e a gente começa a dizer, parece que está dando tudo errado, parece que algumas coisas não estão funcionando. Jeremias capítulo 45, versículo 2, vem uma palavra de Deus para o Baruque. Palavra de Deus para o Baruque, capítulo 45 de Jeremias, versículo 2. Assim diz o Senhor Deus de Israel, a respeito de você, Baruque. Você disse, ai de mim, porque o Senhor acrescentou tristeza ao meu sofrimento. Quer dizer, já estava sofrendo e Deus acrescentou mais coisa ainda, acrescentou tristeza ao meu sofrimento. Estou cansado de gemer e não encontro descanso. Vou repetir esse versículo que está em Jeremias capítulo 2, capítulo 45, versículo 2. Assim diz o Senhor, Deus de Israel, a respeito de você, Baruque. Você disse, ai de mim, porque o Senhor acrescentou tristeza ao meu sofrimento. Estou cansado de gemer e não encontro descanso. Diga-lhe o seguinte, assim diz o Senhor. E nós vamos ver daqui a pouco esse restante. Baruque, lá em Congonhas, Minas Gerais, tem uma igreja antiga do tempo dos barrocos, e Aleijadinho fez algumas estátuas dos profetas. Se você pesquisar lá na internet, você vai encontrar as estátuas de Aleijadinho, e uma das estátuas é de Baruque, mas você não encontra na Bíblia o profeta Baruque, mas ele foi incluído lá naquela construção em Congonhas, acho que é perto da cidade da Ellen, lá em Minas Gerais, se não me engano, e a estátua do Baruque está lá. E alguns dizem que tem alguns defeitos, e provavelmente o Aleijadinho só fez um pedaço do rosto. Era comum isso antigamente. Às vezes os artistas, os escultores, os pintores, eles tinham um grupo de alunos, e aí os alunos, com a orientação dele, faziam alguma escultura ou alguma pintura, e no final o artista ia lá e dava um retoque final, dava uns acertos finais, ou fazia um pedacinho e assinava embaixo. Mas na realidade quem fez quase todo o trabalho foi o aluno. Então disseram que talvez a estátua do Baruque não foi o Aleijadinho que fez inteira, porque tem alguns detalhes, mas talvez ele fez um pedaço do rosto. Mas a gente não encontra o profeta Baruque na Bíblia. Ele aparece primeiro ali no capítulo 32, testemunhando uma loucura do profeta Jeremias. Capítulo 32 de Jeremias. Quem participou das aulas do Jaime há algum tempo atrás, ele falou bastante sobre Jeremias. E o Jaime tem uma peculiaridade, ele consegue pegar os textos e Deus tem dado a ele a habilidade de achar alguns detalhes que às vezes a gente lê e passa por cima. E a gente acha engraçado que tem gente que fala, não, já sei de tudo, não preciso ir na escola dominical. E a gente que já está na igreja há muitos anos, a gente vem na escola dominical e a gente diz, opa, nunca tinha pensado nisso, nunca tinha pensado naquilo. Então, se você estiver aberto a aprender,
você vai sempre descobrir alguma coisa nova. Jaime ministrou sobre Jeremias durante um tempo, e nesse capítulo 32, a cidade está cercada, e era comum na época, quando o inimigo chegava diante da muralha da cidade, o inimigo começava a juntar tranqueiras do lado de fora. Pegavam as árvores, cortavam e encostavam na muralha. Pegavam algumas pedras, rolavam e encostavam na muralha. Pegavam terra, aos poucos, carregavam e encostavam na muralha. Então, de repente, do lado de fora, havia uma rampa, e quando ela estava pronta, os soldados vinham assim, armados, subiam a rampa e já estavam dentro da cidade. A primeira vez que aparece o nome de Baruque é nesse capítulo 32. Porque o Jeremias compra um campo em Anatote. O Jeremias era o profeta. E Deus manda Jeremias fazer algo interessante. Está no capítulo 32, versículo 6. Jeremias disse: a palavra do Senhor veio a mim, dizendo: eis que Hanamel, filho de seu tio Salum, virá falar com você, dizendo: compre o meu campo que está em Anatote, pois pela lei a respeito do resgate, compete a você comprá-lo. Compre um campo. Mas lembre-se, o inimigo já tinha cercado. Jeremias já estava anunciando: olha, o inimigo vai vencer a batalha, muitos vão morrer, muitos serão levados cativos. E agora Deus chega para Jeremias e fala: Jeremias, vai vir alguém te procurar pedindo para comprar o campo, você vai comprar. Você vai comprar. É como se eu estivesse na frente de uma madeireira pegando fogo e eu estivesse do lado de fora feliz, dizendo: Fernando, olha, estou comprando essa madeireira aí com todo o estoque. Estou aqui, entregando agora, fazendo o Pix para o dono da madeireira. A partir de hoje, essa madeireira é minha com todo o estoque. O que a Fernanda ia dizer? Não está vendo que está pegando fogo? Como é que você vai mandar o Pix para o dono da madeireira se não vai sobrar nada? É como se eu estivesse na frente de uma loja de carros, pegando fogo, e eu dissesse: Dani, aqui já vou mandar o Pix para o dono, estou comprando essa loja toda, olha quanto carro que eu estou comprando. Ele ia me dizer: não manda o Pix não vai sobrar nenhum aí. Mas Deus diz para Jeremias: vai lá e você vai comprar a propriedade. E olha que interessante, quando a gente chega no capítulo, ainda no 32, versículo 11 em diante, o Jeremias vai, encontra algumas pessoas, encontra o tio que está vendendo, encontra algumas testemunhas, e no versículo 11 em diante diz: peguei a escritura, aliás, no 10, assinei a escritura, fechei-a com um selo, chamei testemunhas e pesei o dinheiro numa balança, porque era ouro e prata e tudo mais. Mas a escritura foi assinada, e uma delas selada. Era comum na época, as escrituras eram feitas em duas vias, uma via aberta e outra via fechada com um selo. O selo era geralmente cera derretida, e era colocado ali um símbolo na hora que a cera estava derretida e ficava em baixo relevo. Eu me lembro uma vez, eu era criança, minha mãe me mostrou um lacre, e eu fiquei feliz, aí eu fiquei brincando com velas. Queimei bastante, mas ficava derretendo e colocando lá que eu tinha um anelzinho que vem num doce, que tinha uma letra, e eu ficava brincando que eu estava selando ali. Mas o Jeremias comprou o terreno, ele assinou, pesou o dinheiro, e diz ali no versículo 11: peguei a escritura da compra, tanto a selada que continha o contrato e as condições, como a cópia aberta. Entreguei essa escritura da compra a quem? Baruque. Aí o Baruque aparece.
O Baruque está aí testemunhando uma loucura do profeta. Ninguém estava comprando nada naqueles dias. Eles sabiam que estavam passando, tinha gente passando fome, o inimigo está do lado de fora. E a palavra que Jeremias estava pregando era: é melhor se entregar. Não é para lutar contra o inimigo, é para se entregar e ir como escravo para a Babilônia. Mas agora o Jeremias está comprando uma propriedade. E ele passa esses 2 documentos para o Baruque com a seguinte ordem. Está ali no versículo 12: e entreguei essa escritura da compra a Baruque, filho de Nerias, filho de Maazéias, na presença de Hanamel, filho do meu tio, na presença das testemunhas, que assinaram a escritura da compra, e na presença de todos os judeus que estavam sentados no pátio da guarda. Na presença deles dei uma ordem a Baruque, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: pegue estas escrituras da compra, tanto a selada como a aberta, e coloque-as num vaso de barro, para que se conservem por muitos dias, porque assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: ainda se comprarão casas, campos e vinhos nessa terra. Mas o que estava acontecendo com a terra? O inimigo estava do lado de fora, ia destruir tudo, já tinha destruído outras cidades, já tinha levado outras pessoas como escravos. Faltava pouco para entrarem também aqui nessa cidade, mas Jeremias está comprando um terreno. Jeremias está passando o Pix da compra da madeireira. Jeremias está passando o Pix da compra da loja de carros pegando fogo. E o Baruque está lá. E ainda recebe a incumbência: você vai pôr esses 2 documentos dentro de um vaso de barro. Não tinha cofre na época. Não tinha cartório na época. Então as pessoas compravam com testemunhas do lado, assinavam os documentos e guardavam em vasos de barro tampados. Aquilo ficava por muitos anos. E se um dia alguém precisasse ver o documento, era só abrir o vaso de barro, tinha a cópia aberta. E se precisasse de confirmação, será que não foi adulterada? Era só abrir também a cópia selada, e aí teria certeza, sim, é isso mesmo que foi decidido no testamento, é isso mesmo que foi decidido na venda. E o Baruque tinha que guardar. É interessante que Baruque aparece nessa situação, vendo o profeta fazendo uma coisa meio esquisita. E ainda mais, o profeta faz uma oração. Está no capítulo ainda 32, do 16 em diante. Mas nós vamos ler um pouquinho mais para frente, versículo... O profeta começa a falar com Deus depois de comprar essa propriedade e entregar o documento para Baruque guardar. O profeta começa falando com Deus e ele começa citando para Deus: Deus, eu sei que o Senhor é poderoso, eu sei que o Senhor criou isso, eu sei que o Senhor criou a terra, que o Senhor é poderoso para tudo. Depois em casa você leia. Ele diz, por exemplo, no versículo 20: fizesse sinais e maravilhas na terra do Egito até o dia de hoje, e vai exaltando o nome de Deus. Mas chega no versículo 24, ele diz para Deus: eis que as rampas de ataque já foram construídas ao redor da cidade para ser tomada, e a cidade vencida pela espada, pela fome, pela peste, cairá nas mãos dos caldeus que lutam contra ela. Como vês, aquilo que disseste aconteceu. Ele está dizendo, o profeta está dizendo para Deus: aquilo que o Senhor falou que ia acontecer, aconteceu. Mas aí é como se o profeta dissesse: mas Deus, por que o Senhor me indicou fazer esse investimento doido? Porque ele diz no versículo 25: no entanto, Senhor Deus, tu me dissestes: compre o campo por dinheiro, chame testemunhas,
embora a cidade já esteja sendo entregue nas mãos dos caldeus. É quase que ele dizendo: Deus, eu sei que o Senhor é poderoso, mas o Senhor errou nesse investimento. Eu sei que o Senhor é poderoso para fazer muitas coisas, mas de investimento o Senhor não entende nada. O Senhor está me mandando passar o Pix dessa compra dessa loja de carros, mas está pegando fogo, Deus vai pegar fogo em tudo, vou perder o dinheiro. O Senhor errou. Mas aí Deus diz: não, é porque ainda nesse lugar, mais para frente, vão vender. Fica tranquila, Fernanda, fica tranquila. Nesse lugar ainda as pessoas vão vender e vão comprar. Se você for para Israel hoje e tiver dinheiro, se você quiser comprar uma propriedade, uma fazenda, comprar uma casa, você pode comprar, porque o que Deus falou aconteceu. Deus estava dizendo: eu vou levar vocês para fora para um tempo de tratamento, mas eu vou trazer vocês de volta, e aí as pessoas vão voltar a comprar e vender. E o Baruque está lá assistindo tudo. E é interessante que depois de testemunhar essa loucura do profeta, o profeta ainda chama o Baruque para fazer algo. Está lá no capítulo 36. Capítulo 36, no versículo 1 em diante. No quarto ano do reinado de Joaquim, alguns especialistas dizem que o Jeremias começou mais ou menos a profetizar com 20 anos de idade. 20 anos de idade, Jeremias começou a profetizar. Ouvimos uma coisa muito interessante. Essa semana a gente estava conversando com alguém, e a pessoa disse algo muito curioso, que em Roma, os anciãos do Congresso de Roma, quem foi que falou isso para a gente? Quem? Doutor Molina, sim, eu estou tentando lembrar quem foi que falou, foi o médico que a gente foi consultar essa semana. Ele disse para a gente que em Roma, os anciãos do Senado da época tinham 35 anos, porque a faixa etária que as pessoas morriam, a expectativa de vida na época, quem tinha 35 era ancião já. 35 era gente experiente, né? Hoje não, né? Hoje está indo lá para 80, 90. No Brasil já teve uma época, graças a Deus, né? No Brasil já teve uma época que as pessoas, a expectativa era 40 anos de idade. Mas em Roma era 35, já era ancião. Jeremias começou seu ministério por volta dos 20 anos. Mas chega aqui no capítulo 36, versículo 1, no quarto ano do reinado de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, esta palavra do Senhor veio a Jeremias: pegue um rolo, um livro, e escreva nela todas as palavras que falei a você contra Israel, contra Judá e contra todas as nações, desde o dia em que comecei a falar com você, nos dias de Josias até hoje. Talvez os da casa de Judá ouçam todo o mal que eu estou planejando fazer e venham a converter-se, cada um do seu mau caminho, e eu lhes perdoe a iniquidade. Deus fala: você já falou as profecias, você já proclamou as minhas palavras, mas agora é para pôr num rolo, é para registrar. Se fosse hoje, Deus diria: abra uma live e coloque no YouTube, coloque no Instagram, para ficar guardado, e antes de, quando você começar, já digo, hoje é dia tal, do ano tal, para ficar registrado, mas escreva tudo num livro, tudo que eu falei para você desde o começo do seu ministério. E aí a gente chega no versículo 4, e diz o seguinte: então Jeremias chamou quem? Baruque. Jeremias chamou Baruque, filho de Nerias, e Baruque escreveu no rolo, segundo o que Jeremias ditava. A Melissa deve ter aula e às vezes a professora diz o quê? Ditado, vamos fazer ditado. Tem ditado lá? Tem, não tem? É ditado. A professora vai falar alguma coisa
né? E o aluno tem que escrever o que está ouvindo. Não está copiando da lousa, tem que escrever o que está ouvindo. E depois a professora vai corrigir. É o ditado. O Jeremias ditava e o Baruque escrevia. Todas as profecias desde o começo do ministério de Jeremias. Então o Baruque, ao final de tudo, ao final de escrever todas as profecias, ele tinha aqui todas as palavras que Deus tinha falado. Não só aqui, mas tinha escrito também. Então Baruque, além de testemunhar uma loucura do Jeremias, depois ele foi usado para registrar as palavras de Deus, colocar no papel. E o Baruque escreveu. Mas depois que Baruque escreveu tudo, o Jeremias tinha um problema. Ele estava cancelado lá em Jerusalém. Estava cancelado, tinham cancelado ele. Sabe hoje que o pessoal cancela alguém? Às vezes um artista fala alguma coisa que os outros não concordam, eles cancelam. Fala mal, todo mundo acaba falando mal daquele artista e critica e apagam, ninguém mais chama para nada, ninguém mais chama para fazer show nenhum, ninguém mais chama para nada, fica cancelado. Jeremias estava cancelado naquela época, porque ele tinha falado as palavras de Deus, dizendo: vocês têm que se arrepender, vocês precisam deixar a idolatria, deixar as coisas erradas que vocês estão fazendo, senão Deus vai mandar um julgamento. Jeremias anunciava no templo, Jeremias dizia: vocês têm que se entregar, não é para guerrear contra o povo inimigo, porque se vocês guerrearem, é Deus que está levantando esse povo para vir levar vocês para um castigo. Eu contei outro dia aqui do castigo que a gente ficava no quartinho embaixo da escada lá em Osasco, né? E quando fomos visitar Osasco, eu quis olhar o quartinho, para saber onde é que eu ficava de castigo. E fechava a porta, aquele quartinho onde guardava vassoura, guardava outras coisas, a gente ficava lá, tinha que ficar um pouquinho lá pensando na coisa errada que tínhamos feito. Mas Jeremias tinha falado: esse povo que está vindo, foi Deus quem mandou. Esse povo vai levar vocês para um tempo fora, para vocês ficarem pensando na coisa errada que fizeram, para aprenderem a lição e depois voltarem para cá. Mas Jeremias, depois de falar tudo isso, lá no templo, cancelaram Jeremias e disseram que ele não podia mais entrar no templo. Então, agora que acabou de escrever tudo, olha o que versículo 5 do capítulo 36 ainda de Jeremias. Então Jeremias deu a seguinte ordem para quem? Baruque. Jeremias deu a seguinte ordem para Baruque: eu estou preso, não posso entrar na casa do Senhor. Vá você até lá e do rolo que você escreveu, segundo o que eu ditei, leia em voz alta todas as palavras do Senhor diante do povo da casa do Senhor no dia do jejum. Então, além do ditado, que a Melissa já fez muitas vezes, agora era leitura em voz alta. Não é fácil ler em voz alta, não sei se você for de igreja. Tá? Os que são de igreja geralmente se dão bem nas aulas, porque já que nem a Raíssa fez muita coisa na igreja, porque a mamãe era professora, né? Tinha que recitar, tinha que fazer as coisas, jogral e tudo mais. E aí chega na escola, depois chega no trabalho e consegue falar as coisas. O Baruque tinha que pegar aquele rolo, não era livro, era rolo, tinha que ir lá e abrir o rolo e ler em voz alta no dia do jejum. E aí lá vai o Baruque para o templo fazer a leitura. E ele lê tudo lá, no dia do jejum. O Jeremias ainda diz no versículo 7, pode ser que as humildes súplicas deles sejam bem acolhidas pelo Senhor e cada um se converta do seu mau caminho, porque grande é a ira e o furor do Senhor, que o Senhor tem manifestado contra esse povo.
vai lá, Baruque, lê essas palavras lá no templo. E lá vai o Baruque ler para o povão. Depois que o Baruque leu para o povão, as autoridades ouviram e chamaram o Baruque. Baruque, vem para cá, a gente quer que você leia para nós. Isso está ali no versículo 14 e 15, ainda do capítulo 36. Olha ali, versículo 14. Então todas as autoridades mandaram Jeudi, filho de Netanias, filho de Selemias, filho de Cusi, dizer a Baruque: pegue aquele rolo que você leu diante do povo e venha cá. Baruque, filho de Nerias, pegou o rolo e foi até lá. Então disseram a ele: por favor, sente-se e leia esse rolo para nós. E Baruque o leu diante deles. Agora Baruque não está lendo as profecias para quem? Para o povão. Agora Baruque está lendo as profecias para as autoridades. Subiu de nível. Já está num outro nível agora. Não está falando com o povão, está falando com as autoridades. E ele lê tudo para as autoridades. E um dos que estava na autoridade, diz ali para ele, no versículo 16, quando as autoridades ouviram todas aquelas palavras, entreolharam-se. O que é entreolharam-se? Um olhou para o outro e o outro olhou para um, como brincam o pessoalzinho, né? Entreolharam-se atemorizadas e disseram a Baruque: sem dúvida nenhuma anunciaremos ao rei todas essas palavras. O que Baruque deve ter pensado? Opa, agora sim, agora eu vou falar para quem? Eu vou lá para o rei, eu vou conversar com o rei, eu vou ler isso para o rei, com certeza ele vai me dar alguma coisa para eu comer, com certeza ele vai me dar algum presente, alguma coisa. Mas ao invés disso, ele ouve uma frase que talvez não agradou muito. Versículo 17. Perguntaram a Baruque: diga-nos, por favor, como é que você escreveu todas essas palavras? Foi o profeta que ditou? Baruque respondeu: ele pessoalmente ditou todas essas palavras e eu as escrevi com tinta nesse rolo. Então as autoridades disseram a Baruque: vá se esconder e leve Jeremias com você, que ninguém saiba onde vocês estão. Acho que Jeremias não gostou muito dessa parte não, né? Jeremias deve estar dizendo: mas peraí, eu não vou ler para o rei isso aí? Não está escrito, mas eu imagino que ele pensou. A ordem era: vai se esconder. E aí esses homens vão falar com o rei. E diz ali no versículo, chegam para o rei e dizem: olha, foram lidas umas palavras lá no templo e nós ouvimos o Baruque ler, o senhor precisa ouvir também. Versículo 27, então o rei mandou que Jeudi fosse buscar o rolo. E Jeudi pegou o rolo da câmara do escrivão Elisama e o leu diante do rei e de todas as autoridades que estavam com ele. Não foi o Baruque quem leu, foi o Jeudi. Jeudi que leu. Há uns anos atrás eu recebi uma ligação: olha, pastor, tal, é uma pessoa que me conhecia. Ele disse: pastor, olha, o senhor pastoreia uma igreja, não quer me convidar para ir lá? Eu escrevi um livro, eu sou autor de um livro, e quer me convidar para ir lá pregar para a igreja? E eu fiquei assim, coisa e tal, né? Falei: me manda um livro. Aí ele me mandou uma cópia do livro. Aí eu cheguei em casa, fui olhar o livro. Primeira coisa, a diagramação do livro era ruim. Era feio. Você abriu o livro assim, o serviço não era bom. Eu já tinha trabalhado um tempo na diagramação de texto e da Casa Nazarena. Eu olhei aquele livro e falei: mas que diagramação feia. Mas deixa eu ler o que está escrito. Eu comecei a ler e falei: eu já li esse texto antes.
Aí eu falei, está parecendo com o material da apostila do curso que eu e a pastora fizemos, e outras pessoas aqui fizeram também, da Missão Evangélica Shekinah lá em Campinas. Eu fui pegar a apostila, e ele também, eu tinha conhecido ele nesse curso. Eu peguei a apostila do curso que eu e ele fizemos, e eu pus a apostila do lado do livro dele. E o que ele fez? Ele pegou a apostila, transcreveu, pôs uns comentários bem pequenininhos assim, de nada, entre uma coisa e outra, e publicou como sendo o livro dele. Aliás, quando você pega um livro, que no meio de uma página tem umas letrinhas menores e fecha um pouquinho, significa que esse texto não é meu, eu estou copiando de outro livro. E tem que dizer que livro que é, que página que editora que é, e assim por diante. Não, o livro dele era como se fosse material dele. Talvez até hoje ele está dizendo que é escritor. Mas não foi o Baruque que foi chamado para ler o que o Jeremias tinha ditado, como a professora da Melissa dita às vezes, e o Baruque escreveu, não sei se a caligrafia dele era boa, mas quem leu foi o Geude. E é interessante, olha ali a palavra, eram palavras de arrependimento. Gente, vocês precisam se arrepender, precisam abandonar o pecado, precisam abandonar a idolatria, feitiçaria e tudo mais. E aí diz ali no versículo 22 do capítulo 36 de Jeremias: o rei estava sentado em seu aposento de inverno, pelo 9º mês do ano. Lá em Israel faz neve também, cai neve também. Recentemente eu vi algumas filmagens de Israel, porque a gente pensa em Israel sempre o quê? Lugar quente, deserto, todo mundo à vontade. Não, nevava, no tempo de Jesus nevava de vez em quando, mas na nossa cabeça não entra isso, a gente só pensa em sol quente. Mas aqui era época de inverno, o rei está sentado no seu aposento de inverno, e aí diz que ele estava, e diante dele estava um braseiro aceso. Sempre que Geude terminava a leitura de 3 ou 4 colunas do rolo, o rei as cortava com um canivete de escrivão e lançava no fogo que havia no braseiro, até que todo o rolo se consumiu no fogo que estava no braseiro. O rei, que era para ter escutado aquilo e ter dito: verdade, estamos em pecado, estamos passando por tudo isso por desobediência, estamos adorando deuses falsos, estamos esquecendo do Deus que nos tirou. Não, ao invés disso, ele foi cancelando, ele foi pegando aos pedaços. Cada vez que lia algumas colunas, o rei cortava, pegava aquele pedaço e jogava no fogo, até queimar todo o livro. E ainda diz ali, versículo 24, ninguém ficou com medo, e ninguém rasgou as suas roupas, nem o rei, nem nenhum dos servos que ouviram todas aquelas palavras. Era para o povo ter escutado e dito: uau, estamos com um problema, nós estamos culpados. Não, ninguém ficou com medo, ninguém rasgou a roupa. Por mais que Eunatã, Delaías e Gemarias tivessem insistido com o rei que não queimasse o rolo, ele não deu ouvidos. Pelo contrário, o rei ordenou a Jeramiel, filho de Rameleque, e Seraías, filho de Azriel, e a Selemias, filho de Abdiel, que prendessem quem? Baruque. Prendam Baruque, o escrivão, e Jeremias, o profeta. Vamos prender os dois, que aí não vamos ter problema. Tem gente que acha que é só mudar de canal. Esse pastor fala umas coisas, eu não gostei, eu vou mudar de canal, acaba. Isso não vai acontecer. Deixa eu ouvir um outro aqui que fala coisa que eu vou ficar feliz, coisa que vai me deixar bem, coisa que vai me ajudar. Eles foram cancelando, e ele queria cancelar também o Baruque
e o Jeremias, mas diz o finalzinho desse versículo: mas o Senhor os havia escondido. Deus mesmo escondeu Baruque e Jeremias. Eles procuraram, mas não acharam para aprender. Então, esse Baruque que viu uma loucura do profeta, depois foi usado para registrar as palavras de Deus e até ler. Agora ele está sendo perseguido por ter escrito as coisas e por ter lido em público. Cancelaram o canal dele, cancelaram a monetização do canal dele. Mas chega no capítulo 37. 37 não. Capítulo um pouquinho mais. Um momentinho só, eu já acho. Um pouquinho mais. Sabe quando você anota uma passagem errada? Então, essa daí. Pronto, achei. É que eu achei que era no 37, é no 36. Capítulo 36 ainda, versículo 27 em diante. Depois que o rei havia queimado o rolo com as palavras ditadas por Jeremias e escritas por Baruque, a palavra do Senhor veio a Jeremias dizendo: pegue outro rolo e escreva nele todas as palavras que estavam no original, que Jeoaquim, rei de Judá, queimou. E a Jeoaquim, rei do Judá, diga que assim diz o Senhor: você queimou aquele rolo. E perguntou por que Jeremias escreveu nele que certamente viria o rei da Babilônia e destruiria esta terra e acabaria com as pessoas e os animais. Portanto, assim diz o Senhor a respeito de Joaquim, rei de Judá: ele não terá quem se assente no trono de Davi, e o seu cadáver será largado ao calor do dia e à geada da noite. Deus fala para Jeremias: faz a segunda tiragem. Faz a segunda tiragem. A gente usa às vezes o Ctrl+C, Ctrl+V. Não sei, quem trabalha com computador usa o Ctrl+C, Ctrl+V. Você marca um texto, vai lá no teclado do computador, escreve Ctrl+C, vai no outro lugar, dá um Ctrl+V e aquele texto que você copiou, aquela imagem que você copiou, vai colar onde você pôs. No celular a gente faz isso também. Você gosta de uma mensagem que alguém te mandou, você aperta o dedo, fica escurinho, aí aparece algo em cima assim, copiar, recortar, alguma coisa, você põe copiar. Aí vai no WhatsApp de outra pessoa e põe lá, colar. Não era Ctrl+C, Ctrl+V, não era clicar, copiar e colar. O que tinha que fazer de novo? Jeremias tinha que ditar tudo outra vez, fazer ditado. E o Baruque tinha que ouvir o ditado e copiar no papel, escrever no papel, no livro, no rolo. Provavelmente devia ser cor, alguma coisa assim. E o finalzinho do versículo 32 diz: e ainda se acrescentou a elas muitas palavras semelhantes. Ou seja, nessa segunda tiragem, Jeremias lembrou de outras coisas e falou: anota aí também tal coisa que a gente não pôs no primeiro livro que eu lembrei agora. Tudo foi escrito outra vez. Esse é o Baruque. Esse é o Baruque. Um homem que conhecia as profecias de Jeremias, e as profecias de Jeremias eram: as coisas vão ficar ruins. As coisas vão ser difíceis. E aí a gente volta para o trecho que nós lemos no começo do culto, no capítulo 45. Versículo 2. Jeremias 45, 2.
Lembra, Baruque agora está sendo perseguido. O rei mandou prender. Soldados procurando Baruque, procurando Jeremias. E aí o Jeremias começa a reclamar: ó vidas, ó céus, ó azar, como dizia o... Quem que falava isso, Aguinaldo? Tem outro ali que conhece todas as histórias passadas, né? Liphart, né? Ó vidas, ó céus, ó azar, está dando tudo errado, eu comecei esse ministério, e só dá problema, ministério de louvor, é música que não acerta, é não sei o que, é isso, é aquilo, dar aula é difícil, tem que preparar a aula, tem que não sei o que, tem que estudar, e às vezes os alunos não vêm, e às vezes a gente prepara uma coisa, o aluno pergunta outra, você tocar no ministério de louvor, a gente ensaia, de repente chega na hora, não, vamos tocar em sol, vamos tocar em fá, não sei o que, tem que mudar tudo, e não sei o que, e começa a reclamar de tudo. Ser pastor, tanto problema, as pessoas só ligam para contar com problemas, raramente alguém liga para dizer está tudo bem, está tudo em ordem. Geralmente quando liga, a gente já fala, o que será? Né? E agora está o Baruque, versículo 2, dizendo assim: diz o Senhor, Deus de Israel, a respeito de você, Baruque, você disse, ai de mim, porque o Senhor acrescentou tristeza aos meus sofrimentos. Estou cansado de gemer e não encontro descanso. Jeremias está reclamando do ministério dele. E aí Deus diz o seguinte para ele, versículo 4. Diga-lhe o seguinte: assim diz o Senhor, aquilo que construí eu vou demolir, e aquilo que plantei eu vou arrancar, e isso em toda a terra, e você está buscando coisas grandes para você mesmo. Deus está dizendo: ô Baruque, você já escreveu 2 vezes as profecias do Jeremias, você sabe que eu estou falando que eu vou destruir, que a cidade vai ser destruída, o povo vai ser levado cativo e vão passar sofrimento e fome e tudo mais, e você está querendo coisa grande para você, Baruque. Ô Baruque, acorda! Acorda! Você está fora. Baruque, isso que você está planejando para você é fora do que eu tenho falado. E nós estamos vivendo tempo que tem muita gente que está pregando uma coisa, mas vivendo outra. O Baruque estava pregando uma coisa, pregando não, lendo em voz alta, né? Deus vai destruir tudo, vai papá. Mas para ele estava querendo algo bom. Deus está dizendo: Baruque, você quer coisa boa para você, Baruque. Baruque? É como se ele dissesse: Daniel, você conhece a palavra, você sabe o que vai acontecer nos últimos tempos, você sabe das coisas e você está querendo que isso não aconteça para você? Há muita gente que prega, mas você vai olhar, a vida dele é diferente. Ouvi de uma irmã que na igreja o pastor falava: não pode ter televisão, não pode ter televisão. Aí um dia ela foi chamada para limpar a casa do pastor. Quando chegou lá, a porta do armário do quarto estava aberta, geralmente estava fechada, e dentro do armário embutido tinha o quê? Uma televisão, que quando chegava a visita ou quando chegava alguém que ia lá fazer alguma coisa, fechava o armário e ninguém via que na casa do pastor tinha uma televisão. Um outro: não pode piscina, não pode isso, até que um dia alguém foi na casa do pastor, que tinha lá? Uma piscina no quintal. Tem gente que prega uma coisa, mas vive outra. O Baruque estava anunciando uma coisa, destruição, problema e tudo mais, mas para ele estava querendo coisa boa. Há muita gente assim. Eu me lembro há uns anos atrás que a gente caiu numa conversa de um filme que a gente até trouxe para os jovens para dizer: olha o que estão avisando que vai acontecer. Qual que era o anúncio? Aquecimento o quê? Aquecimento global. A Terra está esquentando por causa das fábricas, por causa dos carros, por causa das pessoas queimando lixo, por causa da indústria e disso e daquilo outro, e a Terra está esquentando e as geleiras vão derreter,
E eles mostravam até, por exemplo, um copo cheio de gelo e o nível no copo, e à medida que o gelo derretia, o que acontecia com a água do copo? Ficava na mesma altura, porque estava considerando ali. Mas quando descia uma pedra nova, transbordava. Eles diziam, as geleiras grandes vão derreter e o mar vai subir de nível, e Recife, várias outras cidades vão ser alagadas. Só que esse que fazia toda essa apresentação ao redor do mundo comprou uma fazenda, uma propriedade muito cara, beira-mar. Beira-mar, se ele achava que ia encher tudo, por que ele comprou beira-mar? Alguns que saem por aí dizendo, não precisa casar, esse negócio de família, esse negócio de mulher, casar com um homem só, está errado. Mas quando vê a foto deles, o que ele tem do lado dele? Uma mulher. Não, esse negócio de filho só atrapalha e coisa e tal, mas a foto dele é uma família o quê? Grande, muitos filhos. Não precisa desses costumes. Pode fazer com o seu cabelo o que você quiser, pode ser como você quiser, mas se olha a foto deles, você olha todo mundo normal. Eles querem para os outros. Esses dias alguém estava comemorando que um país aprovou o aborto já bem avançado. Uma idade que se a criança nascer, sobrevive. E a pessoa estava comemorando. Mas se for no Instagram dessa pessoa, ela está mostrando a foto da filhinha e coisa e tal, que nasceu, a alegria da família. Quer dizer, os outros não precisam de filhos, mas eles têm. Os outros não precisam casar, mas eles são casados. É falar uma coisa e viver outra. O Baruque, ele estava anunciando uma coisa, mas ele queria para ele outra. E Deus fala, Baruque, eu vou destruir tudo. Sai dessa, amigo. Cai na real. Em outras palavras, Deus estava dizendo, Baruque, olha ali o que Deus diz no versículo 5. E você está buscando coisa grande para si mesmo? Não faça isto, porque eis que trarei mal sobre toda a humanidade, diz o Senhor, mas a você darei a sua vida como despojo, ou seja, você vai ficar vivo. E fique feliz porque você não vai morrer. Darei a sua vida como despojo em qualquer lugar para onde você for. Ou seja, uma coisa eu te garanto, você não vai morrer. Não pela guerra. Vai morrer quando chegar a sua hora, mas eu vou te dar a sua vida. Deus estava dizendo para Baruque, Baruque, fique feliz com o que eu tenho dado para você. Fique feliz com o que eu tenho dado para você. Há muita gente infeliz hoje. E às vezes começam a reclamar com Deus. Deus, isso, eu quero aquilo outro. E às vezes Deus quase que está dizendo, calma. Olha quanta coisa que eu já te dei. Olha, mais um ano de vida, né, Dani? Glória a Deus. E ela, obrigado pelo testemunho, porque ela não lembra como era o ano passado e como Deus... Esteja feliz com aquilo que você já tem. Deus está dizendo, Baruque, fique feliz, você não vai morrer na batalha. Fique feliz, Baruque. Há muita gente reclamando da vida porque não conseguiu comprar o que o vizinho comprou, o parente comprou, ou a igreja não é igual a outra igreja do outro bairro, ou o outro tem e eu não tenho. O outro conquistou, eu não conquistei. O outro gravou CD, DVD, sei lá o que gravam hoje, eu não gravei. O outro é chamado para dar palestra e eu só dou aula na escola dominical. O outro prega para muitas igrejas e eu não prego. Ele está dizendo, Baruque, está buscando coisa boa para você? Eu vou te dar a sua vida, agradeço o que você tem. O trecho que a pastora leu no começo do culto, e eu vou terminar com essa passagem, Salmo 100, ela leu 125, mas eu quero ler o 126. Salmo 126. Salmo 126. Salmo
número 126, versículo 3. Salmo 126, versículo 3. Esse trecho tem uma curiosidade. Se você tiver uma caneta e quiser anotar a curiosidade, que eu preciso chegar em casa e lembrar de anotar para mim, porque eu tenho anotado nessa Bíblia aqui, mas depois de um tempo a gente troca de Bíblia e essa curiosidade eu não quero perder. É a seguinte, o versículo diz: de fato, grandes coisas o Senhor fez por nós. Por isto, estamos alegres. De fato, grandes coisas o Senhor fez por nós. Por isso, estamos alegres. Se a gente parar para olhar coisas que Deus tem feito, você vai achar muita razão para estar alegre. Mas se você olhar para as coisas que não aconteceram, você vai ficar o quê? Triste. Vai ficar deprê. Vai ficar triste. Vai ficar reclamando. Mas se você olhar para o que Deus tem feito, casou, né? Casou, Jaime. Casou, Raíssa. Né? Há muitas razões para a gente olhar e dizer grandes coisas. Pegou a caneta para anotar? Esse versículo, em 1844, eu sei não porque eu sou bom de história, mas porque eu anotei aqui, em 1844, foi a primeira mensagem em código Morse que foi transmitida. Sabe o que é código Morse? Aquela coisa que alguém ficava num papel, lá no aparelhinho, ficava batendo assim, e dependendo do número de batidas significava uma letra. Foi a primeira mensagem transmitida em código Morse. Era aqui, e assim por diante, tá? Não sei se eu falei um palavrão aqui, se alguém entende código Morse, perdão. Mas foi a primeira mensagem transmitida, porque o código Morse foi inventado, foi criado por um filho de pastor. Ele criou o código Morse em 1832, mas só 14 anos depois que foi a primeira transmissão. E a primeira mensagem que ele de um lado marcou lá e alguém do outro lado ouviu e transcreveu foi esse versículo: de fato, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. E aí a outra pessoa lá, a primeira mensagem que recebeu foi um versículo. E provavelmente teve que transcrever de volta, mas um filho de pastor criou o código Morse. E ele tinha aqui esse versículo. Você tem motivos para estar alegre? Ou você está reclamando da vida como Baruque? Oh, Deus me fez pesado, Deus pôs tristeza em cima do meu sofrimento. Quer dizer, já estava ruim, Deus pôs ainda mais coisa. Se você conhece a palavra, se você crê na palavra que você fala, que você lê, que você aprende, se você crê, você vai estar feliz com o que você já tem. Deus pode dar coisas melhores? Pode. Deus pode dar um carro melhor? Pode. Uma casa melhor? Pode. Um emprego melhor? Pode. Mas que isso não seja a razão de você levantar toda manhã. Que isso não seja o motivo de você ficar frustrado ou frustrada, porque eu não comprei, não consegui, não fui, não gravei, não preguei em tal lugar, não me reconheceram, não fui ler para o rei, outra pessoa foi ler em outro lugar. Deus tem feito muitas coisas, por isso estamos alegres, e a Eloá é uma das razões de estarmos alegres, né? Graças a Deus por ela. Daqui a pouco está grande, e como a Jaqueline, com os filhinhos, e você apresentando meus netos. Né? Chega rápido, viu? Passa rápido. Então, graças a Deus.
razões para a gente agradecer. Marcelo falou algumas coisas hoje sobre isso, a pastora Lúcia falou algumas coisas, Dani falou outras. Deus é bom. Amém? Ficar reclamando, vai que Deus pode mandar um profeta para dizer: para, sai dessa, levanta, olha o que você tem e seja grato. Seja grato pelo carro que você tem, seja grato pela casa que você tem, pelo marido, pela esposa. Ainda não está bom, ora, vai orando, Deus pode mudar. Amém? Vamos orar? A palavra de Deus para você hoje, você que está aqui na igreja, nesse dia 27 de março de 2022, ou quem estiver assistindo essa mensagem daqui a uns anos, a mensagem é a mesma. Agradeça a Deus pelo que você tem. Agradeça. Seja feliz com o que você tem. E aquilo que Deus acrescentar, vai ser lucro. Aquilo que Deus puser na sua vida, você vai olhar e vai dizer: Deus, obrigado por isso que chegou hoje. Deus, obrigado porque eu não esperava ganhar esse presentinho e recebi hoje. Estou feliz com esse presentinho. Obrigado porque eu não esperava o aumento e chegou. Eu não esperava essa oportunidade e chegou. Eu não esperava esse reconhecimento e chegou. Deus, obrigado. Eu não mereço. Eu não mereço tanto amor. Eu não mereço. Obrigado, Deus. Estou feliz por mais essa conquista. Estou feliz por mais isso que o Senhor fez por mim. Que a gente saiba agradecer sempre. Ó Deus, o Senhor conhece todos que vieram hoje, todos que estão aqui, desde a Melissa, que ouviu e a que tem a menor idade, até minha mãe, que é quem tem mais idade aqui hoje. Obrigado porque o Senhor tem nos abençoado muito ao longo dos anos. Há muitas razões para agradecermos. Nós, como igreja, também temos muito para agradecer, Deus. Basta a gente olhar para trás e lembrar de momentos que passamos aqui, situações que passamos de vento forte e a gente preocupado se a lona ia voar, se a chuva ia cair. Deus, tantas coisas que já passamos aqui, a gente tem muita razão para agradecer. Ó Pai, se nós ficarmos olhando outras igrejas, nós vamos ficar tristes. Vamos ficar reclamando porque não temos o que os outros têm. Mas, ó Pai, semana passada tivemos aqui a pastora Mara e o pastor Ronaldo e eles compartilharam conosco como são as igrejas em algumas regiões, Senhor, e aquilo que eles têm, e eles são felizes com o que eles têm. Eles, ó Deus, eles louvam a Deus, morando em lugares onde às vezes só tem energia 2 horas por dia. Senhor, e a gente tem tantas coisas aqui na nossa região e às vezes não damos graças pela água que sai da torneira, pela luz que liga a qualquer hora do dia, pela internet que temos, pelo carro na garagem, pela escola dos filhos, pela igreja pertinho de casa. Ó Deus, porque temos Bíblia, enquanto outros países não têm Bíblia, Senhor. Nós temos Bíblia em casa, podemos andar com ela pela rua, podemos... Tantas coisas, Deus, que a gente seja feliz com aquilo que temos. Derrama gratidão no nosso coração. E ensina-nos, ó Deus, em todo o tempo. Ó Pai, se alguém entrou aqui na igreja hoje e o inimigo tem tentado levar para uma depressão, Senhor, que hoje seja o dia de dizer show depressão. Se alguém estiver assistindo, ó Deus, essa mensagem daqui a alguns meses e esteja quase num poço de depressão, de reclamação, de tristeza, que, ó Deus, essa mensagem seja um incentivo para dizer: chega, eu não tenho motivos para reclamar, mas sim para agradecer a Deus pela vida, agradecer a Deus pelas oportunidades, agradecer a Deus pelo que Ele tem me dado. Ó Deus, que haja alegria em cada um, em nome de Jesus.
Amém. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus, continue lendo Jeremias e Deus vai te mostrar outras coisas. Só passamos por um pedacinho de Jeremias, mas há muito ali que você pode garimpar e descobrir tesouros escondidos para aqueles que procuram. Deus só dá alguns tesouros para quem procura. Para quem não procura, não encontra. Mas se você ler com atenção, Deus vai te dar alguns tesouros. Deus vai te dar algumas direções. E você vai poder compartilhar. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus.